Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Ricardinho pra gente lidar com o capítulo 12 do livro de Oséias. Tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu fico embasbacada como o Tan nunca erra a introdução do programa. Como nunca erro? Eu erro uma a cada 5, aí eu edito. E aí, gente, como vocês estão? Eu também fico admirado, viu? Eu ouço os podcasts aí desde sempre, o Tan faz sempre a mesma e não erra. Por isso que eu não erro, porque é sempre a mesma. Eu nem penso pra falar. É verdade, verdade. Ficou automático, né? Quando colocar alguma coisa diferente, vai errar. Quantas vezes a gente foi gravar exatamente. outros episódios aí, outros programas no Ictus e eu mando o programa errado, Carol? Essas horas eu erro. Não, isso acontece. Não, uma vez o Tan falou assim, Carol, você faz a abertura. Aí eu só fiz uma vez e falei, nunca mais. Deus me livre. Melhor deixar pra ele, né? Isso mesmo. A gente tem um capítulo curtinho de novo, né? São apenas 14 versos. A gente vai fazer isso em 2 blocos. A gente vai no primeiro até o verso 6, depois do 7 ao final. A Carol pediu para descansar hoje, então eu faço a leitura primeira. O Ricardinho faz a segunda. Lembrando que a gente faz a leitura na nova versão transformadora, editado pela Mundo Cristão, a qual nós agradecemos aí o empréstimo dela pra gente usar no programa. E agradecemos também a Maria Lídia, pianista aí que empresta as trilhas sonoras que a gente usa ao fundo de todo o episódio. Capítulo 12, verso 1. O povo de Israel se alimenta de vento. Corre atrás do vento leste o dia todo, acumula mentiras e violência, faz acordos com a Assíria e, ao mesmo tempo, envia azeite para comprar o apoio do Egito. Agora o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa e lhe retribuir por tudo que fez. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão quando se tornou homem. Lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus, e Deus falou com ele. O Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é seu nome. Portanto, voltem para seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. Acredito que antes da gente entrar de fato no capítulo 12, a gente tem uma pendência. Aí não é uma pendência, né? Mas a gente tem uma lembrança do episódio passado, quando a gente mencionou que em alguns manuscritos o verso 12 do capítulo passado, na verdade, é o verso 1 desse capítulo 12. E acho que vale pelo menos ler aquele texto lá, pra gente trazer o contexto pelo menos, né? O capítulo anterior terminava assim: Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao santo. E aí começa o capítulo 12 que a gente fez a leitura agora. O que pra mim é estranho, na verdade a presença de Judá aqui é estranha, porque ele dá a deixa de que não, Israel é o grande pecador, mentiroso, traidor e tal, mas Judá é o bom moço. Não tenho nada contra ele. Eu também tinha essa impressão. Aí no verso 2 aparece o Judá. Não, agora o Senhor apresentará acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó. E aí ele volta de novo para Jacó aqui como Israel, a tribo do norte, né? E aí ele não fala mais nada de Judá nesse capítulo. Então eu fiquei meio... Vai falar bem? Não vai falar mal? Não vai falar nada. E eu de verdade não entendi. Não achei ninguém falando sobre isso. Então só me causou essa estranheza aí. E eu jogo a bomba aí pra vocês. Eu pego o taco e rebato a bomba, porque eu também não achei nada. Eu achei algo interessante. Boa. Opa! Não sei se é a solução para os nossos problemas, né? Mas
tem algo interessante em relação a esse versículo 12 ser o primeiro versículo desse bloco, né? Uhum. Na Bíblia hebraica ele é o versículo 1 do capítulo 12. Então, tem algumas explicações. Uma delas eu achei bem interessante, a mais convincente, e é uma tradução de um comentarista, né? Ele traduziu a segunda parte do versículo 12 de uma forma um pouco diferente. A primeira parte permanece igual, né? Israel me cerca de mentiras e traições. Mas a segunda parte, ela na verdade estaria nos dizendo que Judá, ele permanece da mesma forma que Israel. Porque se a gente for considerar esse versículo 1 no todo, seria meio contraditório Judá ser o bom moço aqui, e lá no versículo 2, ou melhor, né, na Bíblia hebraica no versículo 3, para nós aqui é o versículo 2, que é onde o Senhor apresenta acusações contra Judá. Como assim, né? Ele é o bonzinho e agora ele fica ruim? Então ele tenta nos ajudar trazendo uma outra tradução que diz que, na verdade, essa palavrinha que, por exemplo, a NVT traduziu como Deus, é a palavrinha El no hebraico. Ela seria uma referência ao grande El, o grande Deus daquela região, do Antigo Oriente Próximo, que era o maior Deus daquela região, né? O mais venerado, digamos assim. Ah, não o Deus soberano e tal, nosso Deus aqui. Exatamente, não o nosso Deus. E é fiel ao santo, na verdade, esse santo estaria no plural, no hebraico, e ele deveria ser traduzido como santos, né? E quais santos? Na verdade, aqueles fiéis ao El, não ao Deus verdadeiro. Então, é uma tradução um pouco diferente, mas que coloca Judá como um grupo de pessoas santas, entre aspas, que obedecem ao El, não ao nosso Deus, o El Elohim, ou o tetragrama, né, e tal. Que seria a tradução, assim, a primeira seria o nosso Deus mesmo, né, que é tratado como El em vários contextos bíblicos. Exatamente. Seria uma segunda opção de tradução, mas é interessante, né? Escolher a tradução com base no contexto, o que a gente já falou também, eu não lembro se foi gravando com o Thiago Moreira, ou com o Ricardinho, ou com os dois, do medo que me daria traduzir a Bíblia, cara, porque só essa bobaginha aqui já, assim, vai da esquerda pra direita, sabe? Totalmente. E muda o sentido, muda, né? Tudo, Sim. Isso que é mais assustador. E né? como é que você vai falar que o cara é herege por causa disso? É. Difícil. Bom, é uma sugestão. Bom, fica aí pra você ouvinte decidir o que você quer fazer com isso. Nós só colocamos aí algumas cartas na mesa. Aliás, se você souber, né, de alguma coisa que a gente falou de errado ou alguma coisa a mais, cara, você tem espaço no nosso Discord, onde a gente inclusive divulga todos os episódios do LBC e do Ictus Podcast, mas a gente tá falando do LBC aqui. É um espaço para você comentar lá e falar, ó, isso aqui não concordo, ó, tem essa outra informação que vocês não lembraram de trazer ou não encontraram. Oportunidade para enriquecer cada vez mais esse projeto, sabe? É muito legal. No final do episódio a gente lembra para vocês do link para fazer parte do Discord, mas tem na descrição aí também. O que eu acho interessante aqui é a comparação com Jacó, né? A gente pôde aprender um pouco sobre a história. Um pouco não, a gente aprendeu sobre a história de Jacó, né, em Gênesis. E Jacó, antes de virar Israel, né, ele tinha um pequeno problema, né? Ele gostava de enganar, né? É, que tá no Coisa nome boba, dele, né? Não prejudicava ninguém, né? Aliás, Pois esse é. capítulo, Carol, ele é cheio de jogos de palavra aqui, jogo de linguagem. Eu trouxe acho que uns 3 pra gente destacar. O primeiro já aparece aí, né? Porque ele traz esse enganador com o Jacó, né? Que, enfim, é praticamente o mesmo nome no hebraico. É. E ele vai fazer esse joguinho de palavras o tempo todo. E aí a gente vê aqui a jornada do Jacó, né? Que desde o ventre ali da mãe dele, ele agarrou o calcanhar de Esaú, né? E ele sempre foi diferente. Vou usar Diferente pro essa mal, palavra. É, né? Diferente pro mal. Diferente pro ruim. Enfim. Eu acho surpreendente, assim. Toda vez que eu paro pra pensar profundamente sobre isso, Deus construiu um povo, certo? O seu povo. Dentro da história da humanidade. Ele só construiu o seu povo uma vez. Que é Israel, que veio do nome de um cara que teve o seu nome trocado pra Israel, porque na verdade esse cara era o Jacó. E esse cara era o enganador, sabe?
o contexto de vida dele, a gente falou muito sobre isso em Gênesis, mas pensa aí, é surpreendente Deus ter escolhido Jacó para ser o grande expoente do seu povo na Terra, na história da humanidade, sabe? É surpreendente. Mas coisas de Deus, né? Coisas Pois de é, né? Deus. Ninguém explica Deus. Não dá. É aquela história de exaltar os humilhados e humilhar os exaltados, né? Ele pega Os exaltados. o que tem de pior pra mostrar que é dele, a honra é dele, a glória, e que nós não somos nada. Ele constrói em cima disso. Se a gente for pensar, o próprio Paulo é a mesma coisa no Novo Testamento. Perseguidor de cristãos, Verdade. Matador de cristãos, é o grande expoente do evangelismo, assim, que chegou até nós muito por causa do próprio Paulo. Uhum. E, assim, eu fazer uma ilustração bem boba, tá? Porque, enfim, eu sou palmeirense, quem não sabe, mas o Palmeiras, ele é campeão de ter os heróis improváveis, sabe? Ah, cara, o Daverson que fez um gol de título, o Fabiano que fez um gol de título. Você fala, uns nomes que... Breno Lopes. Mas aí, quando você vai pra Bíblia, Deus é o Deus dos heróis improváveis. Você fala, ó, tá aqui 10 personagens bíblicos, a sua ficha, como se fosse uma ficha de RPG, assim, sabe? Escolhe quem vai ser o herói. Deus escolhe o último, sabe? É impressionante. É. A mula Muito de louco. Balaão, né? Pois é, Isa, justamente. A mula é melhor que muita gente. Mas a gente pulou o verso 1 e eu queria trazer um detalhezinho nele. Eu vou ler ele de novo aqui. O povo de Israel se alimenta de vento, né? De novo, uma ilustração agrícola, né? A gente já vem trazendo essa questão de se alimentar de vento. É tipo, plantou o vento, né? Basicamente. E ele menciona de novo, né? Faz acordos com a Síria, ao mesmo tempo envia azeite para comprar o apoio do Egito. Eram duas grandes nações na época, né? Duas grandes potências. E eu queria ler com vocês, só para contextualizar, o que está lá em 2 Reis, capítulo 17, os versos 3 e 4. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho, tá? Só pra contextualizar, eu vou do verso 1. Oséias, filho de Elá, que não é o nosso Oséias aqui, tá? Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Samaria, capital no reino do norte, lá de Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Assíria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. E aí continua o relato, mas o que eu quero trazer, o profeta Oséias, que é o que a gente está lendo, ele começa a profetizar seu livro mais ou menos na época do Jeroboão II, a gente já falou isso muito no começo do livro, e o rei Oséias, ele é o último dos reis livres, vamos dizer assim. O rei da Síria, o Salmaneser, prende ele, e aí começa a derrocada geral do reino do norte aí de Israel. E é interessante ver o capítulo 12 aqui de Oséias, agora sim o profeta, né? Porque ele menciona exatamente esses dois povos, né? Olha, você está fazendo acordos com a Síria e ao mesmo tempo envia azeite para comprar o apoio do Egito. O que me leva a crer que essa profecia não necessariamente é uma profecia de algo futuro dos ouvintes, mas que o profeta Oséias estava escrevendo ela nos dias que estava acontecendo isso mesmo. Que faz todo sentido dentro da cronologia do autor. E que indica como eles estavam perdidos, né? Pois é, então. Correr atrás do vento já é uma expressão... Pra gente ver, né? A Bíblia é um livro só. Esse negócio de correr atrás do vento me lembra Eclesiastes. É, justamente. Né? Correr atrás do vento é o que eles estavam fazendo, loucura. Os caras faziam acordo com um e com outro também. E se um descobrisse que o Oséias tinha feito acordo com o outro também? E eles percebessem que eles tinham sido traídos? Ia dar ruim, né? No mínimo, né? Pra ver o nível de loucura que os caras estavam, né? Pois totalmente perdidos. E se a gente olha pro verso 5, que fala, o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é seu nome. A princípio ele me pareceu um pouco perdido esse verso, mas depois eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, o Oséias está reclamando que os israelitas não confiavam em Deus pra cuidar das suas guerras. Que é isso, né? Ele tá tentando fazer um acordo com a Síria, e aí ele se dá mal com a Síria, e eu tento arrumar um cara pra me ajudar aqui, o Egito, um aliado. Só que aí o profeta vem e lembra eles de que, vocês têm um Deus que só se chama o Deus dos exércitos.
e vocês não se voltam pra ele, sabe? Quem em sua consciência, tendo acesso a Deus dos exércitos, busca ajuda em outro lugar, sabe? Pois é. Não, lembrando que ele estava aqui falando, inclusive, da luta entre Jacó e Deus, né? Justamente, então, esse paralelo que ele traz para Jacó é interessante, porque não deixa de ser um convite para Israel para que volte para Deus, sabe? Do mesmo jeito que foi com Jacó, que inclusive chamava Israel, né? Pois é. Ele foi chamado de volta lá para Betel para se reconciliar com Deus. Quando ele constrói o altar lá em Betel, é meio que no fim da vida dele. Se a gente for ver a vida dele cheia de enganos e buscando ajudas em lugares errados, é exatamente a trilha que o povo de Israel está seguindo aqui. Mas parece que não resolveu nada. Pois é. E aí tem uma gracinha bíblica aqui que pra quem gosta desses negócios de ficar comprovando as coisas com a Bíblia, né? Porque quando a gente foi lá no texto de Gênesis, onde Jacó luta com o anjo e tudo, eu não lembro exatamente qual era aquele capítulo, mas tem o episódio da luta de Jacó com o anjo, quando ele tá a ponto de se encontrar com seu irmão Esaú. É o capítulo 32. 32, boa. Aqui a gente tem uma comprovação bíblica de que aquele personagem era o próprio Deus. Porque no verso 3 diz, lutou com Deus. Verdade. Então, pra quem, verdade. é anjo, era Deus e não sei, vai pra Oséias, que ninguém vai pra profetas pra ver nada, né? Então tá aqui, ó. Oséias capítulo 12, verso 3 diz que era Deus. Então não tem discussão. Uma notinha sobre o versículo 5... Aquele comentarista que eu mencionei que traduz o versículo 12 do capítulo 11 um pouquinho diferente, ele menciona que o versículo 5, o ato do profeta chamar Deus de o Senhor, Deus dos exércitos, estabelece um contraste definitivo com o versículo 12 do capítulo 11, porque lá é só El. Aqui você tem o nome dele, que a gente não sabe pronunciar direito. Sim, defendendo a tese de que são pessoas diferentes aqui. Exatamente. Legal. Lá no versículo 12 é uma menção a um outro Deus qualquer, que não é o Deus verdadeiro, e no versículo 5, aí sim é o Deus verdadeiro. A gente conclui esse bloco 1 com o verso 6, né? Portanto, voltem para o seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem nele para sempre. Aqui, basicamente, um sermão de 3 pontos, né? Para quem gosta de sermão de 3 pontos, ó. Primeiro você volta para o seu Deus, certo? Vocês são loucos, vocês têm o Senhor dos Exércitos como aliado e não estão usando, mas vocês podem usar. É só que vocês busquem. Como é que eu faço isso? Ó, tem um arrependimento envolvido aí e, ó, vocês têm que seguir os meus princípios. Pratiquem o amor e a justiça. É isso. E a segunda parte que a gente ainda não leu vai falar um pouquinho sobre esse praticar a justiça aí, né? Ou no caso, não praticar a justiça. E confiem nele, confiem sempre nele. Olha, primeiro assim, é uma grande lição para nós, hoje em dia. Porque a receita do bolo é muito simples. Muito simples. Olha, voltem para o seu Deus. Mas o povo gosta de solar o bolo, tá? Eu tô falando de nós mesmo, Carol. Assim, a gente se perde. Ai, meu Deus, por que você não me ajuda? Por que dá tudo errado? Olha, volta pra Deus. Siga a sua vida, corrija a sua vida pra fazer conforme os princípios dele. E talvez essa seja a parte mais difícil da mudança, né? Porque requer essa mudança, né? O despojar, o tirar a roupa suja e colocar uma roupa nova no lugar. Começa a fazer o que é certo. O manual tá aí com as coisas que são certas e as coisas que são erradas. Às vezes é difícil, eu entendo, fazer as coisas certas, principalmente com o mundo empurrando a gente pra errada o tempo todo. Mas faz as coisas certas, siga as pessoas com amor, trate elas com amor, e aí todo o significado de amor, enfim, dá pra escrever um livro, vários livros sobre isso. Mas trate as pessoas com amor e siga a justiça. É muito simples. Se você fizer isso, você confia em Deus. Mas a gente não faz. E o Israel também não fez. Mas é tão fácil, na teoria, né? A receitinha tá ali, ó. Não precisa nem pular 7 ondinhas, guardar uma semente de romã na sua carteira no ano novo. Não precisa de nada disso. Pois é.
Tá bom. Segunda parte? Senhor Ricardinho, vamos para a segunda parte. Sua vez. Vamos lá, então. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Israel diz: fiquei rico, fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei outros. Meu histórico é impecável, mas eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito. Eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriados sagrados. Enviei meus profetas para adverti-los com muitas visões e parábolas. Mas os habitantes de Gileade não valem nada por causa do seu pecado. Em Gilgal também sacrificam bois. Seus altares são enfileirados como montes de pedras, à beira de um campo arado. Jacó fugiu para a terra de Harã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó e por meio de um profeta eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora, ele os sentenciará à morte como pagamento por seus pecados. Posso fazer uma confissão, gente? Ih. Não sei quantas pessoas... Não, quantas Música de pessoas pararam confissão. pra pensar nisso. Eu nunca vi Moisés como um profeta. É verdade, cara. Eu muito nunca tempo vi também não. Moisés como um profeta. Pois é, se fosse pra chutar ele ou o Arão, eu ia mais no Arão. O Arão era o sacerdote, né? É, então... Mas o que é profeta, biblicamente falando? Era quem falava com Deus e pegava a mensagem de Deus e falava com o povo. E foi quem fez mais isso do que o Moisés, sabe? Subiu e entregou Então. a lei escrita pra ele. Só que, assim, na minha cabeça, como tudo ainda era muito desconstruído, né? Não tinha um sindicato lá e tal, né? Enfim. A escola. E aí, tipo... então... E aí Moisés era Moisés, entendeu? Moisés era o cara lá e tal, mas eu nunca tinha pensado nele como um profeta. O que faz total sentido, né? Ele foi o primeiro, sei lá, posso dizer assim. Uhum. Mas ele foi talvez aquele ali, né? O mais importante naquele momento. Enfim, faz muito sentido aqui quando você para pra pensar que realmente ele era um profeta. Não, e pro povo de Israel aqui, eu acho que ele é a principal referência de profeta. Talvez o Arão, não sei. Mas o Arão não era o profeta, o Arão era o pai, né? O que começou todo esse negócio de Israel. Mas o profeta, nesse sentido de ser a boca de Deus para o povo, por excelência, para eles, assim, o que eu percebo que o Osés tentou fazer aqui foi, olha, eu dei o profeta, um P maiúsculo, sabe, para vocês. E o povo seguiu, o povo foi liberto da escravidão, foi liberto do Egito, seguindo esse profeta. E agora o que vocês estão fazendo com os profetas? Vocês vão voltar pra escravidão, inclusive, porque parece que o profeta agora já não tem o valor que tinha, sabe? Uhum. No capítulo 9, se eu não me engano, eles taxaram Osés de louco, né? Pois é, então. Então, é mais explícito, né? Uhum. Eles com certeza se lembravam mais claramente do que o profeta Osés estava falando, conforme ele ia falando, né? Então, quando ele diz isso daqui, o Senhor falando e defendendo os seus profetas, isso com certeza tinha um peso muito maior, ou Sim. pelo menos deveria ter, né? Pra eles que estavam ouvindo lá na época. E o louco é que Deus aqui também tá jogando na cara deles que, olha, vocês não estão pecando por ignorância. Eu enviei os meus profetas, sabe? Vocês têm a palavra de Deus, vocês têm a verdade. Vocês estão pecando e não dá pra dizer que é por ignorância, sabe? Vocês estão me desafiando como Deus, basicamente. E vai levar, né? Fazendo a ponte do 6 pro 7, né? Que é o final do bloco 1 pra entrada do bloco 2. Quando Deus tava falando, olha, vocês têm só que fazer isso daqui, ó. Vocês têm que ser justos. Praticar o amor e a justiça. E abre o verso 7 com a antítese, né? Com eles se vangloriando que olha como eu sou um grande comerciante. Aí eu faço falcatruas e ninguém me descobre. Cara, como ninguém me descobre? Nada se esconde de Deus, sabe? Por mais que ninguém veja, Deus, tô vendo. E não vou deixar barato. E aqui a gente tem o segundo jogo de palavras, né? Porque comerciantes é a mesma palavra que dá origem a Canaã. Mesma sonoridade.
Então a gente tem aí, olha, vocês deviam ser os meus seguidores, mas vocês são Canaã, que foi traduzido como comerciantes, que enfim era o significado, mas não, vocês não são o meu povo, vocês são esse outro povo aí, que só engana. Aliás, tem alguém no episódio aqui que chama enganador, né? Será? Lembra? Que inclusive é usado de novo, né, como exemplo. Isso. Lá no versículo 12. Deus pegou Jacó de emprestado. Não, e outra coisa, por exemplo, olha como ele colocou aqui Jacó, que Jacó foi trabalhar com o tio pra ganhar mulher, né, pra se casar e tal, né, enfim. E eu também nunca tinha parado pra pensar nisso, né, pra mim, Jacó foi trabalhar pra Labão pra não morrer na mão de Esaú, entendeu? Mas a própria Rebeca enrolou o Isaac falando, não dá pra ficar... Imagina se ele casar igual o Esaú casou, com essas mulheres que me atormentam a vida. Vamos mandar ele lá pra ele encontrar alguém do nosso povo. Pelo menos foi a desculpa, né? No fim foi o que aconteceu, sim. Né? Enfim, né? Mas... Um objetivo duplo. Mas é legal como assim, a gente pode perceber a Bíblia se renovando, né, assim, nos temas, no sentido de que, ok, tá escrito e não muda o que tá escrito e aconteceu o que aconteceu, mas a nossa percepção, né, das coisas vai mudando e é interessante também ver isso. Verdade. Eu acho interessante porque isso é um paralelo, é uma comparação, né? Sim, o capítulo inteiro, né? O capítulo inteiro, verdade. É. Mas ele falando dos profetas que foram enviados no versículo 10, com visões, parábolas e tal. Mas o povo, mesmo assim, sacrifica os bois, ou seja, os altares deles são impuros, eles não ouvem os profetas. E na comparação do versículo 12, Jacó fugiu e trabalhou, né, pra conseguir algo que fosse importante pra ele. E na comparação lá disso, no versículo 13, o Senhor, para conseguir algo importante para ele, que é o seu povo, ele utiliza os profetas. Não haveria povo se não houvesse os profetas. Foi assim que o Senhor fez. Era o jeito que Deus fazia para falar com as pessoas, né? Exatamente. Então assim, sem os profetas, e a linguagem do texto eles foram protegidos. Sem os profetas para proteger o povo, o que seria do povo, né? E principalmente lá no início. Puxa, você tá no deserto, você não tem uma liderança, você não tem uma voz presente, né? No meio de você, que é uma voz do próprio Senhor no seu meio. Às vezes a gente não dá muito crédito, muita importância pra isso, né? Muito crédito. A importância do líder no meio de uma igreja, por exemplo. De um pastor, ou dos pastores, ou do líder de jovens, líder de adolescentes. Líder do que for. Alguém que tá velando por nós, né? Exatamente. Mas o coração orgulhoso de Israel fazia com que eles considerassem os profetas loucos, por mais que o Senhor utilizasse desses profetas para demonstrar o amor que ele tinha para com o seu povo. Com a igreja não é diferente, né? Infelizmente a gente tem casos, né? Onde a liderança ela é desprezada. Tudo bem que a liderança falha também, né? Mas... tinha falsos profetas também na época. Exatamente, exatamente. Mas querendo ou não são instrumentos. Pois é. Já que você falou de igreja aí, Ricardinho, será que é forçar muito a barra tentar construir um paralelo entre o profeta na época aí do Antigo Testamento e sua importância para o povo, nessa questão de, olha, é ele que traz a verdade para as pessoas, é ele que, enfim, revela Deus e tal, e a igreja em relação à sociedade como um todo nos dias atuais? Mesmo descrentes, assim, sabe? O papel que a igreja exerce como o representante de Deus na Terra, aquela que tem que trazer a verdade de Deus às pessoas em geral. Ouçam elas ou não. Aí fica de cada um. Por que eu tô pensando nesse paralelo? Porque vai chegar um dia em que Cristo vai voltar e vai recolher a sua igreja do mundo. Eu imagino como o mundo vai reagir a isso. Eu acho que num primeiro momento ele vai exultar, porque enfim, a igreja incomoda os descrentes em geral, né? Não tem mais crente, não tem mais ninguém me enchendo o saco que eu tô pecando, que isso, que aquilo. Só que conforme a igreja sai de cena, não tem mais palavra de Deus para as pessoas. E não só a palavra, mas a própria ação da igreja, até social, sabe? Ação social mesmo. E
talvez o mundo nessa hora perceba o quanto a igreja era importante. Pelo menos para frear um pouco a velocidade da depreciação da humanidade, sabe? Não sei se é um paralelo muito forçado, mas me veio aqui e eu achei que tava na hora de falar. Eu acho que não é forçado. Até porque, o que o profeta revelava? A palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Exato, e a gente revela Eles pras escreveram pessoas. a palavra de Deus. Exatamente. Nesse sentido, todos nós somos profetas. O povo de Israel não queria saber da palavra de Deus. Eles estavam perseguindo seus profetas, matando seus profetas, chamando eles de louco. É igual o mundo faz com a gente hoje, basicamente. E é importante também, um destaque, eu acho que a gente falou isso lá no primeiro episódio de introdução, né? O profeta, gente, a menor parte do que eles escreveram diz respeito ao futuro, é profético no sentido mais literal, né? Sim, que diz respeito a algum acontecimento futuro que o Senhor permitiu a eles prever e tal. O que eles falavam era o que o Senhor trazia pra eles de acordo com o contexto. Era a pregação do domingo. Isso aí. Exatamente. A gente pega a Bíblia, a gente abre a palavra de Deus escrita e nós ensinamos ela no contexto dela e contextualizamos e aplicamos pra nós. Então, nesse sentido, por que não somos profetas? Exato. Né? Ou por que não deveríamos ser? Nesse sentido. Bom, o tempo dirá se eu tava certo ou errado. Se você tá ouvindo esse podcast e a igreja já não está no mundo e sobrou esse áudio, lembre-se que a gente já falou isso e lembre-se que, olha, talvez nós não estejamos mais aqui pra falar, mas o áudio ficou. Então ouça. O áudio tá aí, né? E a Bíblia tá aí também, vai atrás. Não, se houve o arrebatamento eu não vou ficar não, viu? Não, mas o podcast tá no ar. Deixa aí. Isso aí. O nosso legado aí, a gente com certeza tá lá no céu em festa. E saiba que você que tá ouvindo isso daí ainda tem chance, dependendo da época que você tá ouvindo, de se arrepender. Ó, vou ler pra você o verso 6, tá? Voltem para seu Deus. Ele não era o seu Deus até hoje, mas pode ser a partir de agora. Voltem para o seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. A receita é essa. Coloca aí Deus como Jesus Cristo, que é o que cumpriu toda a lei por nós e tudo mais, que você vai se encontrar com a gente daqui a pouco. Amém. Amém. Tem mais um joguinho de palavras que eu anotei aqui, enfim, já que o capítulo é cheio de jogos de palavras, não vamos desperdiçar, né? A gente tem aqui Gileade e Gilgal como cidades que prestavam cultos a Baal e tal, né? Como referências de adoração errada. E a gente tem um joguinho de palavras que a palavra Gilgal significa monte de pedras, que é justamente essas pedras aí que praticamente Deus desdenha, né? Ele fala, seara a terra, que enfim é preparar ela para agricultura de novo, agricultura aí, e aí você retira as pedras. Então eles retiravam essas pedras e empilhavam nas bordas, é exatamente isso que o texto diz pra gente. Só que também tem um contexto de altares idólatras ser pedras empilhadas. Então ele tira um sarro basicamente aí e fala, ó, Gilgal, que significa monte de pedras, é isso aí, é só um monte de pedras igual quando vocês aram a terra e as pedras sobram aí. Esse é o valor que eu dou pra essa adoração de vocês. Isso aí. Gente, vamos estudar hebraico, gente? Resolveria muita coisa, né? Ou ter uma bíblia de estudo boa, né? Ó, todas essas coisinhas aí eu peguei em bíblias de estudos. Não todas na mesma. Mas eu amo, assim, ter bíblias de estudo, fazer comparação não só de tradução, eu gosto de tradução diferente porque abre horizontes, como o Ricardinho trouxe pra gente hoje, né, um exemplo. E não necessariamente todas vão estar certo o tempo todo, tô dizendo a tradução. Porque, enfim, o que é inerrante é, vamos usar o termo técnico, né, Ricardinho? Os autógrafos, que são os textos originais ali, que nem são os manuscritos que a gente tem hoje, né? Que os manuscritos são cópias dos autógrafos, é o que a gente tem de mais perto, mas pelo menos eles estão na língua original. Então, a distância que a gente tem hoje é tradução das cópias dos autógrafos. Então, como que a gente, sem precisar do hebraico e do grego, né, e do aramaico para alguns trechinhos aí, como que a gente pode tentar se proteger um pouquinho de erros? Tendo várias opções, comparando e, obviamente, a ação do Espírito Santo na nossa vida. E se houver o desejo, estudar hebraico e grego. E aramaico. Sim. Perdido não é, né? Já pensou se a língua no céu for hebraico, você já chega sabendo, não precisa nem fazer hebraico 1 lá? Ó, que beleza.
Eu fico tão sentida quando eu escuto o Tan falando assim, né? Mas toda essa erudição, né? Mas, gente, acho que também, assim, o importante, caso você não tenha recursos, vai com calma, né? Vai lendo, mas lê direitinho, tá bom? Antes de interpretar, tá bom? Eu fiquei um pouco traumatizada aí com o início de Oséias, vocês sabem, porque se você não sabe, volta uns capítulos. Nos lembramos. Essa é a maior recomendação que a Carol vai trazer em todos os episódios. Sempre, acho que pra todos os livros. A gente falou, acho que no último ou no penúltimo, cara, faça o seu melhor na interpretação bíblica. Eu tenho escolaridade, eu não tenho condições de ficar comprando Bíblia de estudo. Cara, talvez a internet te ajude, talvez ouvir bons pregadores, ouvir bons podcasts, ouvir bons vídeos por aí que tem um monte, te ajude. Mas nada substitui sua própria Bíblia, tá? Não troca a sua Bíblia, o seu tempo com Deus pelo LBC, por exemplo. Não, LBC é um a mais, mas não usa a gente como uma base. A base é você e Deus com a sua Bíblia ali, e a gente tá tentando só te ajudar a interpretar um pouco isso que você já faz no seu momento com Deus. É isso que a gente quer ajudar, mas a gente não quer substituir nada aqui não. Falou? Falou, né? A gente termina o capítulo, verso 14, com Deus falando, não tem mais profeta, vocês não estão nem aí para um profeta, então não vai mais ter proteção de profeta. Agora vem castigo, só como pagamento dos seus pecados. Como o Oséias está fazendo aí quase em todo capítulo, né? Ele sempre termina meio good vibes aí, né? Bem pra cima mesmo. Gente... Estamos bem no finalzinho já, né? Foi o capítulo 12, Sim. Faltam 2 episódios, 13 e 14. Lembrando que depois que a gente encerra a experiência de leitura, a gente também tem o nosso epílogo. E a gente faz ele de uma maneira diferente. É legal a gente já começar a jogar essa informação para as pessoas começarem a se preparar, tá? Qual que é a ideia do epílogo? A gente vai gravar ele do mesmo jeito que a gente grava, só que em vez de a gente transmitir ele no Discord, pra galera que tá aqui conseguir ouvir, participar via chat e tudo, a gente faz ele através de uma live no nosso Instagram. Sim, nós temos um Instagram, praticamente todas as redes sociais, nós somos @clubeictus. Então procura a gente aí na sua rede social preferida. Mas a gente vai organizar e vai divulgar bem, tanto nas redes sociais, quanto no próximo episódio. Com certeza nos próximos 2 a gente vai mencionar isso daí. Mas a gente vai ter um dia com uma live onde a gente vai conversar com vocês. Normalmente a gente tem sorteios de livros por lá. A gente faz um quiz com base nos episódios que a gente gravou. Então, se você tá atrasado ou pulou algum episódio, volta, porque de repente você tem a chance aí de ganhar algum livro só por interagir com a gente. E aí dessa live que a gente também grava, a gente constrói um episódio editado que vai ser lançado sim no feed do podcast. E aí ele sai como um episódio extra de Oséias, onde a gente vai falar sobre o livro como um todo e interagir mais. É um episódio um pouquinho diferente, mas é bem legal. Se você quer conhecer um pouquinho desse formato e não tá com a gente desde o início lá no LBC, a gente já tem epílogos do livro de Gênesis e do livro de Lucas. Então é só você ouvir o episódio para você sentir como é que é mais ou menos o formato. Fica já o nosso convite para vocês e fiquem de olho porque a gente ainda não fechou a data que a gente vai fazer essa live, mas assim que a gente fechar a gente vai divulgar. Mas saiba que vai acontecer aí na semana depois do último episódio de Oséias. E ficou também uma última dívida, né, do nosso Discord. Eu falei que ia passar o link para vocês. Acessem, é um espaço onde a gente tem organizado várias leituras coletivas da Bíblia, inclusive agora em 2023. É de participação gratuita, então basta que você instale o seu aplicativo Discord e entre no nosso link. Por lá você vai poder tanto acompanhar várias leituras, acompanhar a Bíblia, acompanhar a gravação dos podcasts e interagir com a gente, com a galera também que segue a gente. Tem sido um espaço bem gostoso. A gente sempre fala dele, a gente sabe que tem muito mais gente que ouve o LBC do que tem entrado no Discord. Então fica realmente o desafio para você aceitar e vir conversar com a gente, tá? Não é um espaço que fica lotado de informação, aquele WhatsApp que fica pingando 500 mil mensagens toda hora. Mas é um espaço onde a gente tem criado grandes laços e você pode fazer isso também com a gente. Para acessar é bit.ly/leitura coletiva. Tem o link, como sempre, aí na descrição do episódio.
Nós queremos agradecer, que a gente nunca agradece, mas isso não quer dizer que a gente não é infinitamente grato a todos os nossos apoiadores no Catarse e via Pix. A gente tem também a descrição do projeto de financiamento coletivo e os dados de Pix se você quiser abençoar o nosso ministério aqui. Mas eu queria muito agradecer todos vocês que mensalmente têm ofertado pra gente. É só por causa de vocês que a gente tem condições e musculatura para continuar existindo. Se você quer fazer parte dessa rede, também acessa aí a descrição do programa ou catarse.me/ictus. Ictus se escreve ICHTHUS. Catarse é um S só. Legal. Obrigado, Carol. Obrigado, Ricardinho. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e a gente se vê na semana que vem para Oséias 13. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Falou, gente. Continuemos filmes até o próximo episódio. Tá acabando. Fiquem com Deus. A Carol é tão econômica nas suas despedidas, né? Hoje ela foi econômica. Pois é, acontece.